Olá, eu sou o Dermoval Neves, o Tio Vavá. Dentro da série Diário do Tio Vavá, hoje no quarto episódio eu vou falar um pouco sobre a festa do casamento, especificamente sobre o vestido da noiva, buquê de flores da noiva, e por que a tradição de se atirar o buquê da noiva para as convidadas no final da festa. A questão do vestido da noiva é bastante controversa e cheia de mudanças e reviravoltas ao longo da história. Na Bíblia já se falava em vestido, uma veste diferenciada para a cerimônia do matrimônio. Mas o branco nem sempre foi unanimidade. Valiam as cores da época de acordo com as características de cada povo, de cada cultura. A questão do vestido, da cor do vestido, tem muito a ver com a história do casamento. Porque o casamento em si, ele não foi feito, não foi criado na antiga Roma para unir duas pessoas que se amavam, e sim unir famílias, unir riquezas e potencializar fortunas na época entre as famílias. De forma que os casamentos eram arranjados pelos pais, quando os noivos ainda eram crianças, né? Ou ainda nem tinham nascido. Eram feitas promessas de casamento, contratos de casamento pelos pais, para garantir as fortunas de suas famílias e um enriquecimento cada vez mais rápido. Com isso, durante muito tempo, o amor não fazia nenhuma diferença, era até proibido deixar que o coração falasse mais alto por causa da razão socioeconômica do casamento. E nós vemos aí ao longo dos anos quantas histórias de revoltas, de noivas que não gostavam de seus noivos. E com isso, a cor do vestido pouco importava. O que importava era o luxo, a suntuosidade, a beleza e a riqueza do material usado no vestido. Porque isso demonstrava a riqueza da família da noiva. E da mesma forma o noivo também, a vestimenta do noivo também era importante. Quanto mais luxuoso ele se mostrasse, mais mostraria o poder econômico da família. Então, a igreja teve uma importância muito grande nessa época, porque ela determinava as cores preto, vestidos cobertos até o pescoço e com os braços cobertos, vestidos longos, porque era a cor sagrada, a cor da igreja, a cor que protegia a pureza da mulher e escondia da maldade dos homens. Então a gente via vestidos verdes, vestidos vermelhos, vestidos de tudo quanto é cor, menos o branco. Até que no século XVI, uma princesa resolveu usar o branco, porque ela se revoltou contra o preto determinado pela igreja, ela não gostava do preto. No século XVII, a rainha Maria Vitória também teve essa ideia de se casar com um vestido branco, com decote quadrado, e no século XIX, uma outra rainha, a Rainha Maria, ela se casou de branco, com vestido branco, porque ela achava, na cabeça dela, ela acreditava, que o branco representava toda a pureza que ela teria. E Michelangelo, na época, atribuiu o branco à pureza da moça, que tinha apenas 14 anos. E o branco passou a ser, durante algum tempo, em várias culturas, principalmente na Europa, como a cor que determinava a dignidade, a pureza da noiva para se casar pela sua virgindade. Isso até hoje, em muitas culturas, ainda vale. Que todas as noivas, por enquanto, gostam de casar de vestido branco.
Mas, como a tendência da moda vem e vai, é bom a gente saber que uma hora o vestido de noiva preto pode voltar. Outra tradição que existe é a tradição do buquê de flores que a noiva carrega ao entrar na igreja. Existem algumas controvérsias, existem algumas lendas de que o costume de que a noiva entrasse na área do matrimônio, na sala de celebração do matrimônio carregando flores, se originasse da cultura grega, onde a noiva oferecia as flores à deusa Hera, que era a esposa de Zeus. Na cultura celta, também as flores representavam, não só nas mãos, mas na cabeça da noiva, representava a pureza e a inocência da noiva. A história que mais se aproxima da realidade não tem nada de romântica. Na Europa, de uma maneira geral, como fazia muito frio, como faz até hoje, a prática do banho não era tão comum como é hoje. Então, os homens e as mulheres, as crianças, as famílias tomavam o seu primeiro banho do ano por volta do mês de maio e junho, em meados da primavera, início e meados da primavera. Por isso, as noivas, as mulheres que queriam se casar, elas marcavam o casamento para essa época, de maio e junho, porque era a época que elas estariam mais limpas e mais cheirosas, mais agradáveis a seus maridos, futuros maridos, né? Essa questão do primeiro banho também é muito interessante, porque eu acho que era uma tremenda injustiça com as donas de família, com as mães de família, as donas de casa, porque no dia desse primeiro banho anual, a mãe era responsável por preparar o banheiro, preparar a água quente, preparar todos os sais aromáticos, sabão, roupas limpas e tudo. E era ela quem dava banho no marido primeiro o marido, depois os filhos homens, partindo do mais velho para o mais novo, depois as filhas, sempre da mais velha para a mais nova, e por último a mãe, a dona da casa, que depois de lavar e de vestir todos os maridos, filhos e filhas, ela era a última a se banhar. Era também a responsável por limpar toda aquela sujeira que ficava no banheiro. Era uma tremenda injustiça, você não acha? Mas a tradição das flores veio que mesmo depois desse primeiro banho, ainda ficavam alguns resquícios, alguns aromas indesejáveis nas moças, e o buquê de rosas perfumadas, buquê de flores perfumadas, inclusive com algumas especiarias, servia para disfarçar o cheirinho desagradável. Hoje já não se necessita mais disso, porque a cultura mudou bastante e a cultura do banho está bastante proliferada, bastante arraigada em todas as comunidades, embora em alguns lugares da Europa ainda se deixem de tomar banho e usem muitos perfumes, como é o caso do perfume francês, por exemplo, onde a higiene é feita com lencinhos aromatizados ao invés de água, como nós estamos acostumados a tomar banho. E assim ficou a tradição do buquê de rosas, buquê de flores, que não existe hoje nenhuma noiva que entre numa igreja sem estar com o seu buquê de rosas à frente do corpo, como era a tradição na Idade Média. Outro fato bastante interessante, outra tradição que vem, é do fato da noiva, ao final do casamento, ela lançar o buquê de rosas para as amigas solteiras que estão participando da festa. Como a gente já viu, toda noiva entrava na festa com um buquê. E a noiva, de uma maneira geral, ela representava a sorte, representava uma energia positiva da felicidade que poderia atingir, poderia chegar para todas as pessoas que se casavam. Havia um costume, ao final da festa,
as noivas deixavam que as suas amigas e as mulheres que estavam participando da festa, as mulheres solteiras, cortassem um pedaço do seu vestido e levassem para casa como símbolo de fertilidade, de sorte e possível casamento à vista, né? A moda do buquê, de lançar o buquê com essa intenção de que a pessoa, a moça que pegasse o buquê seria a próxima a se casar, acabou com esse costume e as noivas passaram a casar mais sossegadas, porque ninguém iria arrancar-lhes o vestido. Essas são algumas das tradições que a gente conhece pelo mundo, né? Se você considerar que cada cultura existe suas particularidades, por exemplo, na Venezuela o casamento é feito com vestidos vermelhos, no Peru, vermelho e preto, na Suécia, casamento é com vestido verde, porque na Suécia e na Itália são vestidos verdes porque representam a fortuna, representam a riqueza. O branco e o dourado na Índia também tem suas particularidades. No caso de atirar o buquê, nem todas as culturas admitem ou usam essa tradição. E em algumas culturas, por exemplo, o sapato da noiva é o que dá a sorte. Quem conseguir pegar o sapato da noiva vai ser a próxima a se casar. E na Índia, o sapato branco do noivo é que é o motivo de sorte almejado agora pelos homens e não pelas mulheres. Essa é a história que eu tinha para trazer para você hoje. Espero que você tenha gostado, são curiosidades. Fica aqui o meu abraço e o meu convite para que você compartilhe essa história, se você gostou, com seus amigos e se inscrevam no meu canal no YouTube e ajudem a divulgar essas histórias do Diário do Tio Vavá. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima história.